Os primeiros meses do governo Lula foram marcados por uma grave disputa, né, uma disputa profunda entre o governo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em torno da questão da taxa básica de juros, a Selic. A Selic ela é responsável por estabelecer a base sobre a qual os juros de empréstimo são cobrados, bem como a taxa que será paga numa série de investimentos que se possa fazer, né? Inclusive, especialmente as dívidas do governo. Quer dizer, por um lado, ela estabelece quanto se vai cobrar por juros, em caso de empréstimo, por outro lado, ela diz quanto o governo vai pagar aqueles que emprestam para o governo. No começo do ano, a taxa Selic estava a 13,75 e ela passou a cair em agosto para 13,25 e finalmente chegou a 12,75 em setembro, que é a taxa que se mantém, né? Na avaliação de vocês, essa taxa está contente do que o governo pretende fazer, daquela imagem inicial que eu mencionei, né, do governo que faz a economia crescer? Vocês acham que ela poderia ser mais baixa? Vocês acham que ela está na medida? Eu começo com Bianca. Bom, me parece, né, e a gente já debateu isso algumas vezes aqui, né, a, a taxa de juros brasileira, ainda que ela tenha, né, diminuído nos últimos tempos, ela ainda continua num patamar super alto e uma das maiores do mundo, né? Isso influencia muito a vida da classe trabalhadora, isso aumenta, né, tem o efeito de aumentar o valor de como nós vamos tomar empréstimos, né, de quanto nós pagaremos também pelos empréstimos que vamos tomar, de qualquer forma. E, para além disso, a gente ainda tem a questão dos juros que o governo vai estar pagando de quem ele está tomando empréstimos, né? E aí a gente vai cair novamente no conflito distributivo no Brasil, que é extremamente né, desigual e a taxa de juros ela é mais um elemento desse conflito distributivo. Por quê? Porque uma taxa de juros alta, como a que a gente está tendo no Brasil, ela proporciona, né, um rendimento altíssimo para quem emprestou para o governo, por óbvio. E quem empresta para o governo são os grandes, né, o grosso de quem empresta para o governo são os grandes fundos, são os bilionários, né? E você acaba, né, dando dinheiro público para essa parcela que já tem muito dinheiro, né? Então, eu acho que, para além da questão, né, da influência da Selic na vida das pessoas, nesse sentido direto da questão do valor de se tomar um empréstimo, você tem essa questão do conflito distributivo, que é extremamente importante, né? O quanto o governo acaba mensalmente, né, aí distribuindo para quem já tem muito dinheiro, né? Acaba, né, dando para quem já tem muito dinheiro. Além disso, a gente tem a questão política por trás disso daí, que é a queda de braço, né, entre o Roberto Campos e o governo Lula, né, o Roberto Campos, que foi, né, escolhido pelo governo Bolsonaro e tal, no sentido de travar mesmo o governo, né, e de deixar mais difícil para o governo Lula movimentações em relação, né, à política monetária e como ele poderia estar se utilizando. E, para além de um discurso de que essa taxa de juros alta é para ajudar a conter a inflação, quando a gente sabe que a inflação no Brasil hoje não vai ser uma inflação que será contida, ainda que agora, inclusive, ela seja bem baixa, por questão de taxa de juros, né? A gente tem uma inflação aqui, na grande maioria das vezes, por questão de custos. Joana Salem. A taxa de juros brasileira continua sendo a maior do mundo, né? Então, essa queda que houve, que foi inclusive muito proporcionada por uma pressão, eu acredito, né? Por uma pressão política bem feita, né? Do governo Lula,
essa queda ainda é muito insuficiente. Como disse a Bianca, nós ainda somos um país cuja fronteira de acumulação capitalista é muito baseada no rentismo, e ainda somos um país cuja riqueza patrimonial da burguesia brasileira é investida, portanto, e aproveita esses diferenciais de taxa de juros. E também um país, como dizia a Leda Paulani, naquele livro Brasil Delivery, que se transformou numa plataforma mundial de valorização financeira, né? Em que ativos externos entram no Brasil para aproveitar os diferenciais de juros e escapam sem realizar nenhum investimento produtivo, né? Então, esses juros de 2 dígitos, aí não importa, a minha opinião sobre o número não importa tanto, porque eu sou uma historiadora, eu não saberia fazer a conta do melhor juros, mas a opinião do Joseph Stiglitz importa, né? E ele diz que o nosso juros com 2 dígitos é chocante e é uma espécie de juros suicida, né? Que é uma política suicida e que mataria qualquer iniciativa proativa de investimento produtivo no país por conta disso. Então, eu acho que essa queda da taxa de juros ainda é insuficiente, muito embora a gente tenha que elogiar o Lula por ter comprado essa briga, a gente sabe que o Lula compra pouquíssimas brigas, muito menos brigas do que ele deveria comprar, e essa foi uma das que ele comprou. Então, quando isso acontece, a gente também tem que elogiar, né? E eu queria, pensando nessa questão da economia popular, né, que a Bianca lembrou, é bom lembrar também essa questão do Desenrola, né? Que é um programa bom no sentido de ampliar um pouco, desafogar a população endividada, né? Esse último período da pandemia foi um período de altíssimo endividamento popular, com taxas de juros em cartão de crédito que são as mais altas possíveis, né? E o Desenrola tem uma boa intenção no sentido de desafogar a economia popular, liberando, então, um pouco desse esvagamento, dessa inadimplência das pessoas e viabilizando uma microeconomia, um microinvestimento, né, ou até um microgasto na economia popular. Porém, a gente também tem que lembrar que o Desenrola ocorre dentro de um escopo de altos juros e ele é um programa de renegociação da dívida, né? Não é um perdão da dívida. Eu acredito que juros de cartão de crédito devia se enquadrar na lei de crime contra a economia popular. E é perdão, simplesmente isso, né? Então, não é tão radical assim. É mais uma renegociação, o que também é bom para os bancos, porque os bancos preferem renegociar a dívida e garantir que o pobre pague a dívida devagarzinho do que ficar com o pobre inadimplente. Então, o lulismo ali sempre operando na contradição, como diz a Ju, mas, na minha opinião, com o lado forte da contradição vencendo, que é o lado das classes dominantes. Só uma observação, o Joseph Stiglitz, que a Joana mencionou, é um economista americano e prêmio Nobel de Economia em 2021. Juliane Furno, por favor. Bom, eu acho até, Joana, que agora o Brasil é o segundo na liderança dos maiores juros reais do mundo. Quem é o primeiro? Não diz... É o primeiro ou o segundo, não sei. Acho que o México nos passou. Mas não importa, de qualquer forma, se o México nos passou, foi muito mais pela política monetária mexicana do que pela forma não célere com que a gente tem lidado com a taxa de juros no Brasil, que é extremamente alta, é uma taxa de juros restritiva, né? Faz a política monetária ter um papel restritivo, né? Ao invés de um papel neutro ou, quiçá, expansionista. E eu acho que, bom, também, como a Joana falou, aqui não tem o cálculo, né, de todas as variáveis, aqui inflação, hiato de produto, enfim, as variáveis que podem chegar num ponto ótimo da taxa de juros. Mas a taxa de juros tem que cair, tem que seguir num movimento de queda até o limite que comporta uma economia dependente e subdesenvolvida. Quer dizer, essa caracterização, esse diagnóstico da particularidade do capitalismo brasileiro e do capitalismo brasileiro se situar na periferia capitalista, isso também nos coloca limites do nosso próprio desejo, né, a restrição de autonomia do nosso desejo de onde a gente quer que esteja a taxa básica de juros. Porque, veja, o Brasil não pode, né, pela sua condição dependente, ter uma taxa de juros que seja menor
do que os juros cobrados pela dívida pública americana, né, que é o ativo o que tem menos risco na economia e mais ali um diferencial de risco, né, por investimento no país. Então, temos essa contradição por se situar na periferia capitalista. E além, obviamente, de legislar e fazer disputa política em torno da taxa básica de juros, que acho que foi uma ação muito importante que o Lula protagonizou e várias organizações sociais também embarcaram, são outras medidas que regulam não a taxa básica, mas os juros médios na economia brasileira, que são extremamente altos e não necessariamente estão ali dialogando com a taxa básica. Quer dizer, a velocidade com que cai a taxa básica de juros é muito maior do que cai os juros do cartão de crédito, do cheque especial, crédito pessoal, né? Então, precisa ter alguma... Acho que ela caiu, né? Voltou. Cai. Então, não só a taxa básica de juros, mas as demais taxas de juros, sobretudo do crédito pessoal. Eu acho que precisam, né, passar por uma campanha tão intensificada quanto foi a da taxa Selic. Enfim, acho que é por aí.